Existe alguma contraindicação para a harmonização orofacial? Existem várias, né? A gente tem que analisar o paciente a fundo, né? A gente deve fazer uma anamnese, né? Adequada para pacientes que, primeiro, grávidas, lactantes, não podem fazer procedimentos. A gente tem que ver se a paciente tem alguma doença autoimune. Então, a gente tem que fazer, por isso que eu pego muito no pé que todo mundo quer a avaliação individual de cada pessoa, vir no consultório presencialmente para a gente conhecer aquele paciente, tentar entender ele para depois fazer os procedimentos nele. Porque hoje em dia com a rede social todo mundo quer consulta rapidinha e aí fica meio complexo, porque existe contraindicações, né? Perfeito. E essa questão da consulta, da teleconsulta, na odontologia também é algo Não. permitido? Não, não está permitido. A gente não pode fazer teleconsulta só presencial. Somente presencial? Presencial. Ok. E como que é feito esse procedimento de harmonização orofacial? Então, através dessa primeira consulta, que eu falo, a primeira consulta é muito importante para o paciente, nós vamos avaliar aquele paciente, primeiro escutar o paciente, ver o que ele quer, depois a gente avaliar o que ele pode fazer e a gente vai fazendo uma construção, porque são vários procedimentos, a harmonização é vários procedimentos, e aí você propõe um tratamento para esse paciente, ele vê o que ele pode fazer ou o que ele quer fazer e a gente vai construindo ele aos poucos. E é muito comum a paciente, às vezes, chegar solicitando vários procedimentos e você, como especialista, ter que colocar um freio? Sim, você tem que analisar. Um dos procedimentos muito que todo mundo busca é a bichectomia, né? Que você vai fazer um emagrecimento daquela face, você vai diminuir aquela face e tem pacientes que não são indicados para bichectomia. Então, você tem que abortar aquele procedimento e oferecer outros procedimentos para ela resolver. Então, por isso é muito importante essa análise. Você citou o professor Dr. Ivo Pitangui, um grande cirurgião plástico que a maioria dos brasileiros conhece. Uma referência para nós brasileiros e um orgulho aí por ser, e quem foi, né, já Sim, falecido, sim. conhecido mundialmente. Tem uma história do Ivo Pitangui que eu escutei na formação e quando eu estava fazendo a minha especialização de cirurgia geral, uma das especialidades que eu imaginava, isso aqui ainda não está totalmente descartado, era a cirurgia plástica. E o Pitangui falava o seguinte, que uma vez ele recebeu uma paciente no consultório, eu estou contando isso porque eu acho que é legal para você, que faz a harmonização. Eu acho que eu já... Ele recebeu uma paciente no consultório e quando a paciente entrou, o que chamava muito a atenção dele era o nariz da paciente, que era um nariz muito grande, com um dorso irregular, a ponta bem disforme também. E na cabeça dele, ele estava assim, ela veio aqui para pedir para operar o nariz. E ele começou a anamnese, o bate-papo, aquela consulta que você vai conhecendo o paciente, e as demandas. E ele falou, muito bem, o que você gostaria, né? Por que você veio aqui me procurar como cirurgião? E ela falou assim, olha, doutor, eu queria fazer uma mamoplastia, que me incomoda muito o problema que eu tenho na mama. Exatamente. E ele falou assim, mais alguma coisa te incomoda? Não, não me incomoda. Aí ele pegou e falou assim, gente, ainda bem que eu não me antecipei e falei do nariz da paciente. Isso é muito importante, Eduardo. A gente tentar, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente é o que você quer? Qual é a sua busca? O que está te incomodando? Porque o que incomoda o paciente, às vezes, não é o que me incomoda, né? Então, por isso que eu falo que tem que ter muita cautela para não ter aquele problema de crise de identidade. Então, assim, primeira coisa que eu pergunto para o meu paciente, o que você veio buscar e o que está te incomodando? Para a gente já, através desse ponto, eu construo os outros procedimentos. É muito interessante isso.